Fala, queridão! Hoje é o nosso dia 60 da nossa leitura da Bíblia Sagrada. Talvez você caiu aí de paraquedas nesse vídeo, você não sabe nem o que tá pegando, e tá vendo aí um nome aí, Leitura Bíblica Diária 2025, número 60. Querido, nós fizemos um desafio de ler toda a Bíblia Sagrada no ano de 2025. E nós estamos fazendo um vídeo por dia da nossa leitura, acompanhando cada passo. E hoje é o nosso vídeo de número 60. Vão ser 365 dias de leitura. E hoje é o dia 60. E a nossa leitura de hoje está em Mateus capítulo 8, versículo 14 até o 34, Levítico capítulo 1 e capítulo 2, e Provérbios número 19. Então vem comigo para Mateus capítulo 8. Nesse trecho de Mateus capítulo 8, nós vamos ver que o poder de Jesus sobre doença, sobre a natureza e sobre os demônios. Por exemplo, do versículo 14 até o versículo 17, Jesus ele cura a sogra de Pedro e outros enfermos. Jesus ele entra na casa de Pedro e ele vê a sua sogra doente com febre. Então ele toca a mão nela e a febre desaparece. Imediatamente ela se levanta e começa a servi-los. Também vamos ver que naquela noite muitas pessoas possuídas por demônios e enfermos são levados até Jesus e eles todos foram curados. Também vamos ver que isso se cumpre aquilo que estava em Isaías, capítulo 53, versículo 4, que diz assim: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Isso está no versículo 17, e isso é um cumprimento de Isaías, capítulo 53, versículo 4. E quando a gente vê que cumpriu aqui o que foi dito em Isaías 53, versículo 4, Isaías ele profetizou que o Messias ele carregaria as nossas dores e as nossas enfermidades. E Mateus ele faz esse relato porque ele vê isso sendo cumprido no ministério de curas que Jesus fazia. E outra curiosidade é o seguinte: por que a sogra de Pedro, ela logo que ela foi curada, ela começou a servir imediatamente? A gente pode trazer uma simbologia para nós nos dias atuais. Isso demonstra o que? Gratidão. E que Jesus, quando ele cura, ele não restaurou apenas o corpo da sogra de Pedro, mas ele restaurou também a disposição em servir. E isso é muito importante para nós nos dias atuais, e é o que Jesus pode fazer por você. Aí nós vamos ver agora do versículo 18 até o versículo 22, o custo, qual é o preço de seguir Jesus. Ao ver uma grande multidão, Jesus ele ordena que passem para o outro lado do mar, né? Aí vai dizer que um escriba, né, ele se oferece para seguir Jesus, mas Jesus responde: o Filho do Homem não tem nem onde reclinar a cabeça. Era como Jesus falou assim: você está querendo me seguir por quê? Eu não tenho nada, eu não tenho riquezas, eu não tenho nem onde reclinar a minha cabeça. Outros discípulos, eles pedem para enterrar seu pai antes de seguir Jesus, mas Jesus responde: deixe que os mortos enterrem os seus próprios mortos. E quando Jesus ele está falando assim, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça, isso mostra que seguir Jesus não é um caminho de conforto, mas é um caminho de renúncia. Eu não gosto quando a gente atrai a pessoa para Jesus falando aquilo de coisas materiais que Jesus pode dar a ela. Jesus pode dar coisa material? Pode. Jesus pode fazer a pessoa se tornar milionária? Pode, mas não esse não é o intuito do Evangelho. O Evangelho, o intuito dele é salvar sua alma do inferno. Então, Jesus ele nunca prometeu riquezas, nunca prometeu carro, casa. Jesus pode dar isso, ele pode, mas esse não deve ser a chamada para o Evangelho, venha que Jesus vai te dar casa, Jesus vai te dar carro, Jesus vai te dar um emprego. Bom, essa não pode. Está errado esse tipo de chamada para o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus é um chamado à renúncia. Porque olha pra você ver, quando Jesus ele fala assim no versículo 22, deixem os mortos, enterrem os seus mortos. Jesus aqui não estava dizendo assim, vocês têm que desonrar os seus pais. Jesus estava ensinando que o reino de Deus ele deve ter uma prioridade sobre qualquer outra coisa. Ou seja, seguir Jesus não é um caminho de conforto, é um caminho de renúncia. Aí agora do versículo 23 até o 27 nós vamos ver Jesus acalmando a tempestade. Jesus e os discípulos eles entram no barco e uma grande tempestade começa a agitar o barco. Enquanto os discípulos entram em pânico, Jesus ele dorme tranquilamente dentro do barco. Então os discípulos o acordam dizendo: Senhor, salva-nos, estamos perecendo.
né? Então Jesus os repreende e fala com eles assim, por que vocês estão tão tímidos? Por que a fé de vocês é tão pouca, né? Então Jesus, ele ordena o vento e o mar que se acalme. E tudo se fez bonança. Então os discípulos ficaram maravilhados e eles se perguntaram, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Nesse trecho nós vamos ver uma curiosidade, o seguinte, na teologia existe algo que a gente chama de um estudo sobre a união hipostática. O que é a união hipostática? É aquele estudo que vai mostrar que Jesus, e isso é bem resumido, tá? Jesus ele era 100% homem e 100% Deus, e isso convivia junto em harmonia. Então Jesus, enquanto ele estava aqui em carne, ele era 100% homem, 100% Deus. Ele não era 50% homem e 50% Deus, e um total dava 100%. Não, ele era 100% homem e 100% Deus. Eu já falei isso quando a gente leu isso em Lucas, né? Mas eu estou relembrando aqui, talvez você chegou aqui e está vendo isso hoje. Então esse versículo é um versículo ótimo, excelente para a gente explicar a união hipostática de Jesus. Por quê? Jesus ele estava dormindo dentro do barco. Quem dorme é o quê? Deus ele dorme? Não. Jesus estava dormindo enquanto o seu corpo e a sua natureza 100% humana. Jesus estava dormindo porque provavelmente estava cansado, estava descansando e ele estava dormindo. Só que quando Jesus, os discípulos começam agora esse alvoroço e o medo de ser tragados ali, vamos assim dizer, pelo mar, pelas ondas, Jesus ele se levanta e Jesus agora como Deus, a sua natureza divina, dá uma ordem para que o vento e o mar se acalmassem. E o vento e o mar se acalmam. Então, a união 100% homem estava ali no exemplo de Jesus dormindo, e 100% Deus estava no exemplo onde Deus dá uma ordem ao vento e o mar, e o vento e o mar lhe obedecem. Então aqui nós temos um exemplo de união hipostática. O homem carnal, a parte de carne de Jesus estava dormindo, e quando ele se levanta, ele levanta o divino. Deus levanta e dá uma ordem, e o vento e o mar acalmam. E os discípulos, obviamente, eles ficam assim, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? E agora nós vamos caminhar para o final, no versículo 28 até o 34, nós vamos dizer que Jesus expulsa os demônios dos endemoniados gadarenos. Jesus ele chega à região dos gadarenos e encontra ali 2 homens possuídos por demônios, e eles eram extremamente violentos. Os demônios clamam, o que temos contigo, filho de Deus? Vieste atormentar-nos antes do tempo? Então eles pedem para serem enviados para uma manada de porcos e Jesus permite. Então eles entram naquela manada de porcos e os porcos correm para em um precipício, né? E eles caem dentro do mar e todos os porcos eles morrem. Os moradores daquela cidade, assustados, eles pedem a Jesus para ir embora. Há uma curiosidade aqui. Por que eles pediram Jesus para ir embora, né? Eles podiam, talvez assim, eles deveriam estar agradecidos porque Jesus acabou de libertar 2 endemoniados. Não, mas eles estavam importando com a perca financeira que eles tiveram, porque o comércio ali era voltado a vender a carne desses porcos, a criação de porcos. Então, quando eles vê todos esses porcos se precipitando ao mar e morrendo, eles nem se lembraram, ou isso não teve nenhum valor para eles, que aqueles homens que estavam endemoniados foram libertos. Eles pensaram na perca financeira que eles tiveram com a perda dos porcos. Então, essa foi a nossa leitura em Mateus capítulo 8. Agora nós vamos para Levítico capítulo 1 e capítulo 2. Queridão, antes de entrar em Levítico, eu preciso te lembrar. Você esqueceu, ó. Eu tô olhando aqui embaixo, aqui, ó. Ninguém deixou comentário, curtir. Querido, comenta, curte, compartilha. Não sei se você está assistindo aí no YouTube, no TikTok ou no Instagram, não importa. Se você estiver assistindo em qualquer plataforma, deixa um comentário, curte, comenta, siga a nossa página, siga o nosso canal, para que a plataforma entenda que esse conteúdo ele é relevante e ela possa distribuir o nosso conteúdo com mais facilidade e mais pessoas vão ser alcançadas pelo evangelho da graça de Jesus. E eles vão fazer como vocês,
se aprofundar em conhecer Jesus através da leitura bíblica diária. Então curta, comenta, se inscreva, compartilha, faça tudo isso aí, queridão. E agora sim, nós vamos para Levítico, capítulo 1 e capítulo 2. Querida, agora nós vamos iniciar o livro de Levítico e, como de costume, todo livro novo que a gente inicia, a gente dá um pequeno resuminho sobre o que fala esse livro. Então, o livro de Levítico, ele é o terceiro livro da Bíblia e ele vai continuar a narrativa do Êxodo, porque ele contém as leis agora dadas por Deus a Moisés no Monte Sinai, especialmente aquilo que vai dizer respeito ao sacerdócio, ao sacrifício, né, à pureza e à santidade. O propósito do livro de Levítico é ensinar o povo de Israel a como se aproximar de Deus. Vai definir algumas regras do sacerdócio, regras do culto a Deus, também vai estabelecer leis de pureza moral, cerimonial e social. O versículo-chave de Levítico, nós podemos dizer que é Levítico capítulo 19, versículo 2, onde diz assim: sede santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Então, dentro do livro de Levítico, nós vamos ver ofertas de sacrifícios e ofertas, consagração do sacerdócio, nós vamos ver também leis sobre pureza, vamos ver o dia da expiação, vamos ver leis sobre santidade. A importância teológica do livro de Levítico é mostrar que Deus ele é santo e ele exige santidade do seu povo. Também nós vamos entender que o pecado requer expiação. E o livro de Levítico aponta para o sacrifício de Jesus, que foi o sacrifício perfeito pelos pecados da humanidade, né? Então, isso é meio que um escopo ali, né? Um esboço do livro de Levítico. Agora sim, nós vamos entrar de fato no livro de Levítico, capítulo 1 e capítulo 2. No capítulo 1 de Levítico, nós vamos ver algo sobre a oferta queimada, o holocausto. Né? Esse capítulo vai explicar que o sacrifício do holocausto, onde o animal era totalmente queimado sobre o altar, ele simbolizava entrega total a Deus. Os detalhes do sacrifício, por exemplo, a gente vai ver isso no versículo 3, versículo 10, versículo 14, vai dizer que os animais eles poderiam ser boi, carneiro ou pombas, dependendo da condição financeira da pessoa. Então, o ofertante ele deveria trazer o animal sem defeito e sacrificá-lo diante do Senhor. O sacerdote ele aspergia o sangue no altar, simbolizando a expiação pelo pecado. O corpo do animal ele era queimado completamente, como oferta de aroma agradável a Deus. Uma curiosidade aqui é que o holocausto ele representava um tipo de entrega total a Deus, porque diferente de outras ofertas, nada do animal era comido. Tudo era consumido pelo fogo. Isso simbolizava consagração completa e entrega total a Deus. Outra coisa que a gente nota aqui é que Deus ele aceitava diferentes animais conforme as condições financeiras das pessoas. Deus não exigia o mesmo animal de todos. Isso mostra que todos, sem exceção, o rico ou o pobre, ele podia se aproximar de Deus e ele podia oferecer algo ao Senhor. Não havia problema se era rico ou se era pobre. Deus aceitava de todos, sem exceção. Já em Levítico capítulo 2 vai falar a oferta de manjares, que era a oferta de cereal. Este capítulo ele trata a oferta de cereais, um sacrifício sem sangue oferecido a Deus como gratidão. Era uma oferta de gratidão. O detalhe da oferta era feita de farinha fina, azeite e incenso. Né? Era uma porção era queimada no altar como oferta ao Senhor e o restante era para o sacerdote. A gente vê isso no versículo 2 e no versículo 3. Nenhuma oferta de cereal deveria ter fermento ou mel. A gente vai falar por que disso. E o sal era obrigatório, pois ele simbolizava a aliança eterna do povo com Deus, né? Por que não podia ter fermento nem mel? O fermento ele simbolizava pecado e corrupção. A gente vai ver isso, por exemplo, lá em Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 6 até o 8. E o mel, ele podia fermentar e estragar toda a oferta. Qual que era o simbolismo, né, o significado do uso do sal? Porque precisava ter o sal. O sal era um símbolo de pureza, de preservação e de fidelidade. Jesus, inclusive, ele vai usar a imagem do sal, né, lá em Mateus capítulo 5, versículo 13, quando ele diz que vós sois o sal da terra. E a oferta de cereal, ela era um sacrifício de gratidão, né? Diferente do holocausto, que tratava do pecado, essa oferta
ela era específico, era uma demonstração de reconhecimento e de gratidão a Deus. Então essa foi a nossa leitura de Levítico, capítulo 1 e capítulo 2. Agora nós vamos para Provérbios, número 19. Agora em Provérbios, número 19, nós vamos entender sobre sabedoria, pobreza, justiça e controle das palavras. Do verso 1 até o verso 7, por exemplo, a gente vai ver que a sabedoria é melhor que as riquezas, né? Vai dizer assim no verso 1, melhor é o pobre que anda na integridade do que o perverso de lábios e tolo. Também nós vamos aprender que a pressa leva ao erro. Quem age sem conhecimento peca. Também vamos ver que a insensatez ela destrói vida, mas a pessoa culpa a Deus pelos seus próprios erros. A gente vê isso no verso 3. E no verso 4 até o verso 7, o contexto ali é dizer que os amigos do rico são muitos, mas o pobre é abandonado até pelo seu próprio parente. Aí agora do verso 8 até o 17, vamos ver o valor da sabedoria e do temor ao Senhor. Vai dizer que quem adquire sabedoria ama a si mesmo. E vai dizer que o falso testemunho não ficará impune. Também vai dizer que a ira de um rei é como um rugido de um leão. Sua benevolência é como orvalho sobre a relva. Isso está no verso 12. Verso 14 vai dizer, por exemplo, que a casa e as riquezas vêm dos pais, mas a esposa prudente ela vem do Senhor. É lindo demais essa passagem. Verso 15 e 17 vai dizer que a preguiça ela leva à pobreza e torna a pessoa dependente dos outros. E nós vamos encerrar Provérbios 19, do verso 18 até o 29, onde vai dizer a importância da disciplina e do controle das palavras. Porque vai dizer assim, logo no verso 18, corrija o seu filho enquanto há esperança. Não queira destruí-lo deixando-o sem disciplina. Então vai dizer também que quem se irrita facilmente sofrerá as consequências. E vai dizer que ouvir conselhos e aceitar a disciplina leva à sabedoria. Também vai dizer no verso 21 que muitos são os planos no coração do homem, mas o propósito do Senhor é que vai prevalecer. No verso 23 vai dizer que o temor do Senhor conduz à vida e livra do mal. E vai finalizar no verso 29 dizendo que quem zomba da justiça será castigado. Querido, essa foi a nossa leitura do nosso dia 60. Nos vemos amanhã, no dia 61. Só vem, queridão!